A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, a oração que move os céus e abençoa a terra. Sabe, filho, em muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Tiago capítulo 5, verso 16 ao 18. Pastor, existe algum tipo de oração que move o céu e abençoa a terra? Será que esse tipo de oração é para alguém especial? Alguém único, cheio de dons e habilidades espirituais como Elias? Será que ainda hoje podemos fazer esse tipo de oração? Eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios espirituais que governam a oração que move os céus e abençoa a terra. Os dias de Elias, Israel estava em rebelião contra Deus e se afastara dele. O rei de Israel era Acabe, marido de Jezabel, mulher de Baal, e Jezabel era sacerdotisa do abominável Deus da fertilidade Baal. Israel era filho amado de Deus. Rei, o Senhor o livrara do Egito, da casa da escravidão, e os transportara nas asas da águia para a terra da promessa, onde fluía o leite e mel. Mesmo assim, Israel se esquecera de Deus, lhe dera as costas para adorar e sacrificar a um Deus pagão. Líderes influenciam a nossa vida. Líderes são cabeça, e todo o corpo sofrerá as consequências das suas escolhas. Quando um líder faz escolha errada, a carne não desfruta da plenitude da bênção de Deus. Os seus liderados também serão. O princípio de autoridade é real. Jesus disse: o que é nascido na carne é carne, e o que a carne para nada se aproveita. Se um líder começa algo na carne, de nada aproveitará. Será perda de ânimo, recurso e tempo. Nunca se coloque debaixo de um líder que não está alinhado com os princípios de Deus. Seja quem for, parente, amigo, pai, mãe, não viva para agradar homens, mas a Deus. Fico admirado como algumas pessoas, em nome da amizade, preferem seguir um líder errado e em seus princípios, e que perseverar nos seguintes princípios do Senhor. Acabe foi um líder errado no coração, suas ações, influenciado por uma esposa maligna. Não houve um líder tão mau na história de Israel como ele. Era uma época de densas trevas e o povo sofria muito. Elias era semelhante a nós. Elias era o profeta, a voz de Deus naqueles dias. O Espírito Santo, através de Tiago, diz que Elias orou com instância para que não chovesse. E não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. E depois de 3 anos e meio, ele orou novamente. O céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Elias orou um tipo de oração que moveu os céus e afetou a terra. É sobre ela que eu quero falar com você. Quando nós falamos sobre Elias, pensamos que ele era um homem especial, com uma unção espetacular. É por isso que ele orou assim. No entanto, leia como o Espírito Santo o retrata, bem no início do verso, para prontamente eliminar esses pensamentos de nós. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras palavras, ele era como você. Ele era apenas um ser humano como qualquer um de nós. Elias foi tão governado por seus sentimentos que se sentiu solitário e desejou a morte. Isso combina com um homem que faz tal oração? Parece que não. Se ele foi justo que pôde orar assim, então você também pode, pela graça de Deus. Quais são os princípios que governam tal oração, pastor?
Muitas pessoas pensam que a oração serve apenas para acalmar as emoções das pessoas, para fazê-las se sentirem bem. Quantos de vocês sabem que a oração não é apenas para acalmar, como um médico disse para um cristão que não queria orar pelo seu avô doente? Sim, você pode orar. A oração é tão confortante. Não. Quando nós oramos não é para acalmar. Oramos para mover os céus e abençoar a terra. Nós oramos para obter resultados, para que os céus invadam a terra. Jesus disse que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração deve movimentar os céus e abençoar a terra. Estamos inseridos em dias onde a oração deve ganhar uma nova ousadia pelos filhos de Deus. Acabaram-se os dias da mendicância espiritual. Você é um rei, sacerdote de Deus na terra. Assuma a sua identidade. A sua posição é muito mais elevada do que a de Elias, porque você está na nova aliança. Hebreus 8:6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tão mais excelente, quanto ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Note os mesmos grifos no texto: mais excelente, superior aliança, superiores promessas. Além de tudo isso, Jesus é o mediador dela. Significa que ele está numa posição espiritual muito superior à de Elias. Suas orações são eficazes e poderosas em Deus. Oração com insistência. Vamos para 1 Reis, capítulo 17:1, a fim de compreendermos melhor que tipo de oração com insistência poderosa e eficaz foi feita por Elias. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja a face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O texto mostra que Elias apenas declarou a palavra. Ele não orou a Deus, ele não insistiu, ele apenas declarou para o ímpio rei Acabe. Ele disse que nem orvalho nem chuva cairiam sobre a terra por anos. Uma coisa não é ter não chuva, pelo menos há orvalho pela manhã, certo? Mas Elias comandou ambos que não caísse, cerrando os céus, secando a terra, isso por 3 anos e 6 meses. A oração com instância de Elias foi uma declaração de fé. O que você imagina como sendo uma oração com insistência? Provavelmente alguém gemendo, de joelhos, com lágrimas nos olhos, clamando a Deus. Essa é a ideia da oração com insistência, certo? Mas a passagem mostra que foi uma declaração. Elias apenas disse: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O Espírito Santo chamou isso no Novo Testamento de oração com insistência, eficácia e poder. Uau! Como Deus pensa diferente de nós. Nós pensamos como isso pode ser uma oração com fervor. A chave da autoridade de Elias, a chave para tal oração de Elias é encontrada em sua declaração: o Deus em cuja presença estou. A face de Deus representa a sua presença. Elias tinha consciência que falava diante de Deus. Elias foi ousado. Acabe poderia ter cortado a cabeça. Todavia, quando você tem consciência da sua posição de autoridade no mundo, você não teme nem demônios e nem homens. Você diz o que precisa ser dito. Como eu disse, você participa de uma aliança superior a que Elias participava. Elias aprendeu a viver diante do Senhor sem ser nascido de novo, sem ter uma posição em Cristo que você tem hoje. Na nova aliança, Deus não está longe, nos céus de você. Ele mora em você. Assim, muito mais que Elias, você pode viver com a consciência de presença de Deus. Pratico o máximo que posso a oração em línguas, porque eu creio no benefício dela em me ajudar a manter o frescor do entendimento que estou na presença do Espírito Santo, pelo fato de saber que as palavras são dadas por Ele. Consciente da presença de Deus, você não temerá a crítica de homens, você não temerá aqueles que se levantam contra você, ou mesmo traem você. Assim como o escritor de Hebreus disse: e assim com confiança
ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus capítulo 13, verso 6. Pedro e os demais apóstolos estavam diante das autoridades do Sinédrio, e estes ordenaram que eles não falassem no nome de Jesus. E o que eles fizeram? Ficaram assustados, preocupados? Ao invés disso, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É como se dissesse: ei, autoridades, nós estamos na presença da maior autoridade, nós não temos medo de vocês. Davi disse no Salmo 16, verso 8: o Senhor, ó Senhor, tenho-me sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O texto é profético sobre Cristo, pertence totalmente a você. A consciência da presença do Espírito Santo lhe transmite autoridade, ousadia. Você não se abala como os demais, nem com circunstâncias, nem ofensa de homem, nem traição deles abalará você. Em Efésios capítulo 2, versos 6 e 7, encontramos a maior manifestação da graça de Deus para conosco, chamada suprema riqueza da sua graça. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tal expressão, suprema riqueza, significa que não há nada maior ou mais elevado. Não existe expressão maior da graça de Cristo do que você saber e viver na posição do trono. Você está sentado hoje no trono com Cristo. Cristo é o seu lugar de domínio. O trono é o seu lugar de domínio. A autoridade de Cristo lhe foi dada. Quando você sabe quem você é e quem está ao seu lado, você nunca afundará no pensamento da vítima, de coitadíssimo. Todos haviam abandonado o apóstolo Paulo. Ele não reclamou, porque sabia quem estava com ele. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse foi um dos textos que nós devemos memorizar. Deus nos assiste quando todos o abandonarem. Ele te livrará de toda obra maligna. Ele te guiará salvo para o reino celestial. Aleluia! Algumas pessoas diminuem muito o poder da salvação. Você não entrará no reino celestial porque é bom e esforçado. Você entrará no reino porque foi justificado por Deus. Ele mesmo te colocará lá. Abraão conheceu esse princípio de andar na presença do Senhor. Ele teve várias aparições de Deus em sua vida. Até se sentou, comeu e bebeu com Deus, conversando como um homem a seu amigo. Note a sequência das experiências de Abraão. Deus apareceu como Deus da glória. O Deus de poder está no seu trono. Depois, em Gênesis 14, Abraão conheceu o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando foi dar-lhe o dízimo, o reconheceu disso. Deus lhe apareceu como um escudo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus se revela como El Shaddai, o Deus que é a fonte de tudo, e entrega a mesma chave que Elias mais tarde usou. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão teve o seu nome mudado. A partir daqui, ele passou a ser chamado Abraão, o pai das multidões, porque a revelação da presença mudará você. Ainda que você tenha mais, em Gênesis, Deus se revela a Abraão como um homem. O que você prefere? O Deus da glória, da provisão, do cuidado, ou o Deus que senta com você à sua mesa para conversar? Anda na presença e Ele conduzirá à maturidade espiritual. Abraão conheceu a Deus
e isso lhe deu poder diante de Deus e poder diante dos homens. Encontramos isso em Gênesis 18, encontramos o diálogo dele com Deus. E a partir dali, aqueles homens foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás os justos ou ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? Não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti eu fazer tal coisas. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar 30 ali. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar com o Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Você consegue perceber a ousadia de Abraão? Veja que foi Abraão que cessou de falar. Ele estabeleceu limites. Normalmente o chefe é que diz que a reunião acabou. Algo lindo é revelado sobre a influência de um justo em sua oração. Nessa passagem, a cidade de Sodoma e Gomorra tinha em torno de 10.000 habitantes. Deus disse que 10 justos impediria que 10.000 morrerem. A proporção é de um justo para 1.000 pessoas, certo? Hoje, você é justo em Cristo. Sua oração tem influência, no mínimo, sobre 1.000 pessoas. Vemos isso em outro texto. Em Jó 33, 23, registra que essa mesma proporção. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete entre 1.000, para declarar ao homem o que lhe é justo. E ainda, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 28, causa que a minha alma ainda busca, mas não achei um homem entre 1.000. Quando anda na presença de Deus, você tem influência nos céus e autoridade na terra. Quando você tem poder com Deus, você tem poder com os homens. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você é conhecido nos céus. Você tem influência com Deus. A Bíblia diz que uma noite o Senhor apareceu como um homem a Jacó, que era o Senhor Jesus, na sua aparência pré-encarnada. E Jesus lutou com Jacó. Jacó era um lutador. Durante toda a sua vida ele teve que lutar. Lutou com seu irmão mais velho, lutou com sua família, lutou com seu pai. Enfim, por tudo na vida, estava com constante luta. Hoje alguns vivem assim. Nunca estão em paz, estão sempre lutando. Finalmente, Jacó entrou no combate final da sua vida. O Senhor lutou com ele o bendito combate. Nele Jacó foi transformado. Enquanto Jacó lutava dessa maneira, sempre com todas as suas forças, o Senhor disse: deixa-me ir, pois rompeu o dia. Jesus não podia fazer nada por ele, mas Jacó reconheceu a sua condição. Então o Senhor disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste, com Deus e com os homens prevaleceste. Jesus disse que Jacó tinha poder com Deus e com os homens. Quando você tem o poder com Deus, você tem poder com os homens. Você sabe como ele obteve o poder com Deus? A Bíblia diz que, pela fé, Jacó quis a bênção. Por isso Jesus feriu na articulação da coxa, representando a força humana. Jacó não podia mais lutar com as forças naturais. Então, foi mudado
e obteve com o poder de Deus. Note, quando você lutar contra as suas forças e métodos naturais, o Senhor querá partir. Mas no momento em que você desistir de lutar do lugar e confiar na bênção de Deus em Cristo Jesus, obterá poder de Deus. Na verdade, o ditado, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Isso não está na Bíblia, é pensamento do homem, não é de Deus. Deus ajuda aqueles que realmente dizem, não posso evitar, não posso superar esse vício em pornografia, não posso superar o vício de fumar, não posso superar esse problema de temperamento, não posso, mas eu creio que Jesus pode. Não posso vencer a enfermidade, mas Jesus, Tu és a minha saúde. Não vejo saída para os meus problemas financeiros, mas Jesus, Tu és o meu provedor, Tu és o meu Senhor. Amém? Você deseja obter poder para com Deus? Jesus só endireita os caminhos entregues a Ele, orando para o mover de céu, abençoar a terra. A declaração de fé é uma oração com instância, que move os céus e abençoa a terra, quando fazemos na presença de Deus, segundo a sua palavra. Jesus disse, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Deus o ouve quando você suspira o seu nome. Pai, não é Deus quem precisará ser convencido a te abençoar. A oposição é do diabo. Quando você declara o que está escrito, agrada a Deus. A sua oração é fervorosa e movimenta os céus e abençoa a terra. Não ore pedindo o que já é seu. Ore declarando o que você já tem. Se eu acredito que Jesus me livrou da maldição e levou os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas depressões, medo, pânico, pobreza, tudo na cruz, então eu posso orar com instância quando eu declaro, eu possuo em nome de Jesus. Não faça oração como um escravo. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, por favor, cure o meu filho. Ó Deus, cure a minha filha. Ó Deus, por favor, faça isso. Ó Deus, por favor, faça isso. Tem misericórdia, me perdoe pelos muitos pecados. Eu me lembro de um irmão que disse que se você pedisse para ele orar 2 orações seguidas, ele sempre dizia, Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Eu era jovem e pensava, como ele pode pecar tanto e tão pouco tempo? Ore como um filho amado, rei sacerdote sobre a terra, em nome de Jesus. Eclesiastes 10:7. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé, como servos para a terra. Quando você ora negando a obra consumada de Cristo, você não influencia a terra. Orações em desarmonia com a realidade da obra realizada por Cristo, em essência dizem, Deus não me ouve, Ele não está convencido ainda, Deus não quer me dar. Pare com isso, Deus lhe ouve sempre, Ele sempre quer abençoar, amém? Por isso que muitas orações, aparentemente piedosas, não são respondidas. Se a oração não for respondida, ela perde o sentido, torna-se uma oração inútil. Veja por outro lado, quando você declara a verdade, o Espírito Santo é chamado do Espírito da verdade, confirmará a verdade. Se você orar negando as Escrituras, então a sua oração não terá confirmação dele, porque não é a verdade. Você é rei no reino de Cristo. Ore de acordo com a sua posição. Jesus ensinou que Deus é Pai amoroso, que sempre ouve quem ora. Ore para mover os céus e abençoar a terra. Aleluia, Pai. Eu oro para que essa palavra gere vida no coração de todas as pessoas que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa ministração, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam sobre a oração. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aqui tem o número do Pix, que você pode se tornar um semeador. Oferte e veja Deus multiplicar a sua sementeira. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.